Meus queridos e minhas amadas, aceitem a paz do Senhor. Feliz Agosto Verde a todos vocês. Neste momento nós vamos a uma palestra ministrada pelo pastor Delalande, que falará a todos nós a respeito da importância da beneficência na vida do cristão. Vamos acompanhar. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Erwin Delalande e quero compartilhar consigo hoje um tema muito interessante. Estamos no Agosto Verde e vamos falar sobre a beneficência e o resultado espiritual na vida de quem pratica. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Timóteo, no capítulo 2. Vamos a partir do verso 14. Eu quero que você acompanhe comigo. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A Bíblia nos traz este contexto e nós estamos no mês da beneficência, estamos a falar, e quando falamos em beneficência, estamos a falar em um coração bom, uma prática doadora, aquele que age com amor, aquele que contribui com amor, aquele que ajuda com amor. Se nós olharmos a base da igreja cristã, no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, a igreja crescia unânime. A igreja era uma igreja que crescia tanto em número de almas, como também no quesito de necessidades. Quanto mais as almas vinham, mais necessidades surgiam. E aí então a igreja se adapta, se remodela e ela começa a tratar as necessidades. O tempo passa, as coisas evoluem e a beneficência ela é atrelada à igreja. A beneficência é resultado de fé. Isso mesmo, de fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós resultado. E o resultado é viver em santidade, em temor, em obediência. O resultado é proclamar o Evangelho, ir por todo o mundo e falar às almas sobre Cristo, mas também praticar. E quando nós somos convidados a praticar, nós estamos a falar de beneficência. E esta beneficência vem, e estamos aqui, o apóstolo Paulo escreve esta carta a Tiago. E então a igreja é chamada não só a viver pela fé, mas também pelas obras. E estas obras levam-nos a entender o grande benefício de Cristo. Você vai se lembrar muito bem que Jesus, depois de pregar a sua palavra, anunciar a sua santa palavra, ele termina o seu sermão e ele então vai dizer aos discípulos, deem de comer à multidão. E os discípulos dizem, olha Senhor, nós não temos nada, despede o povo e vamos nos livrar de uma dor de cabeça, de um grande problema. E então André aparece e vem com o menino, 5 pães e 2 peixinhos. E este menino então tem ali no seu cesto, Jesus ora e multiplica. A multidão se alimenta, o povo se alimenta e ninguém sai de mãos vazias. O Evangelho nos proporciona isso. O Evangelho nos incentiva a isso. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Tiago para que exorte a igreja que não viva só de palavras, mas viva de atitude. E a atitude de amor, ela é expressa através do cuidado que nós temos com o nosso próximo.
Nós temos muitas pessoas à nossa volta que são carentes, necessitadas. Nós convivemos diariamente com pessoas que precisam de ajuda, com pessoas que necessitam de um suporte, de um socorro, de uma mão amiga. E nós somos imbuídos a isso. Então, quando falamos em beneficência, estamos a falar em quê? Colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Cristo, aquilo que nós recebemos do Senhor. Não deixe com que essa oportunidade de estender a mão ao próximo, ela seja desqualificada. Não permita com que essa oportunidade de manifestar a sua fé, ela venha a ser desvalorizada. Tem fé? Então as obras vêm atreladas. Tem fé? Então o resultado de amor sobre essa fé vem atrelado ao exercício de todos os dias. Por isso, nós somos convidados e a pergunta é, porventura, a fé ela pode só salvar se não tiver obras? Então você pode me dizer, mas pastor, nós vamos justificar então. Eu sou salvo pelas obras. Não, é um conjunto de atitudes. Um atrelado ao outro fazem com que o nome do Senhor seja glorificado. E como cristãos, nós somos impelidos pelo Espírito Santo de Deus a exercer essa obra, a obra beneficente, a obra de ajuda, a obra de amor. Você não é obrigado, não, mas isso se manifesta por amor, através da fé. Isso se manifesta por amor, através do reconhecimento da obra de Jesus em nossas vidas. O texto, ele vai nos trazer aqui, e o verso 16 traz-nos um desafio para mim e para ti. Se alguém estiver com frio, se alguém estiver com fome e se alguém estiver nu, como é que nós mandamos ele embora? Ou como é que nós nos despedimos dessa pessoa? Vai e aquece-te. Aonde se não tem com que se aquecer? Vai e farta-te. Aonde se não tem onde se alimentar e nem com que se alimentar? Vai e veste-te. Mas se ele não tem roupa, não tem aonde buscar. Por isso é que essa obra beneficente é importante para desenvolver em nós a qualidade da fé e do amor, a qualidade da esperança. As pessoas sempre virão à procura de uma ajuda, elas sempre virão à procura de um auxílio, e nós, igreja, somos os responsáveis por levar esta ajuda a quem precisa. Eu quero trazer aqui alguns pontos, e o primeiro ponto que eu vou trazer é exatamente sobre isto. Estes versículos, eles falam sobre pessoas necessitadas. Há uma necessidade em trazer uma assistência aos santos, e essa assistência não é para gerar nem luxo e nem trazer riqueza, mas essa assistência é para que cada dia eles tenham oportunidade de sobreviver e despertar nelas também o amor. O livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 25 em diante, vai nos esclarecer muito bem sobre isso. Que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele nos acrescentará. E quando falamos em demais coisas, estamos a falar sobre essas necessidades básicas: comer, beber, vestir e se aquecer. Então, quando falamos disso, e uma das maneiras em que nós manifestamos é a beneficência. Primeiro com os santos e depois com os que estiverem à nossa volta. Primeiro com aqueles que são os domésticos na fé e depois com o que estiver à nossa volta. Um segundo ponto que eu quero partilhar com vocês é exatamente sobre esta questão. As pessoas ajudadas pela igreja são os santos, os irmãos em Cristo. Às vezes você pode até achar estranho porque estamos a falar
em estender a mão. Você que é pai, você que é mãe, conseguiria alimentar todo mundo de fora e deixar o seu filho morrer de fome em casa? Esposo, você consegue vestir outras mulheres fora e não vestir a sua esposa? Esposa, você consegue trazer comida na mesa dos vizinhos e deixar o seu esposo e os filhos com fome? Não. Então nós somos impelidos a quê? Exercitar esta fé, este amor, a começar em casa, como a base. E quando fazemos em casa, criamos uma estrutura familiar. Passamos o exemplo para a família da fé e então fora a família consegue produzir. É por isso que as igrejas precisam, os cristãos precisam viver a beneficência. Porque você começa em casa. O esposo ensina a esposa para o seu esposo, para os seus filhos. E então esse viver de amor, esse clima de amor, de fé e de concordância, ele vai exalar. E aí você consegue ajudar as pessoas que estão à volta, ajudar os irmãos que estão do outro lado, suportar as pessoas que estão do outro lado. Cristo nos convida a isso. Cristo nos exorta a isso. E então, quando nós temos os irmãos saciados, alimentados, vestidos, nós vamos agora sair. Igreja é exatamente isso. Chamados para fora. Então nós, como igreja, saímos agora. E o que nós praticamos em casa, praticamos com a família, vamos exercer aos que não são da fé, mas são necessitados, para que esta palavra se cumpra. Um terceiro ponto que eu quero partilhar é que tudo aquilo que é arrecadado na beneficência vai reverter às pessoas que são carentes e famintas. Há um padrão definido nas igrejas para que isso seja executado. Há um padrão definido em congregações para que isso seja executado. Então, a cada contribuição, a cada ajuda, a cada vestimenta, a cada quilo de alimento, a cada roupa que eu dou, a cada oferta que eu dou, ela é revertida para ajudar o próximo. Ela é revertida para suportar aquele que hoje não tem condição. Judas, certa feita, vai indagar Jesus depois de ser adorado por uma mulher que derrama um perfume caríssimo. Judas diz para o Senhor: por que não vendemos? Pegaríamos o dinheiro e dávamos aos pobres. Jesus diz claramente: os pobres vocês continuarão a ter no vosso meio, mas eu estarei por pouco tempo. O que Jesus está a passar para Judas é exatamente isso. Vocês vão ter oportunidade de ajudar o próximo. Judas não esteve mais no meio da igreja, mas em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, a igreja é unânime. Crescia em almas e o benefício vinha nas contribuições. Só que eu quero frisar aqui algo muito importante. A você que está comigo, a contribuição tem que ser feita com amor. Porque se não tiver amor, não vai valer. Lembre-se de Ananias e Safira. Não colocaram amor e eles pereceram. Então, tudo aquilo que nós contribuímos é para a obra da caridade. Ajudar as crianças, aos idosos, homens e mulheres que por algum processo da vida estão desprovidos de condição. Sempre que você puder manifestar a sua fé e o seu amor, faça isso. Faça porque há vidas que precisam da sua ajuda. Um quarto ponto que eu quero partilhar com vocês. Todo o trabalho que é feito e toda a igreja precisa entender isso. Que este trabalho beneficente é feito sempre que surge uma necessidade. O trabalho base da igreja é pregar o evangelho, é ensinar a santa palavra.
E o reflexo de ensinar a palavra é o praticar a palavra. É o exercício. Não deixe com que isso caia numa rotina. E detalhe, não contribua porque você está acostumado. Sempre que o fizer, coloque amor. Sempre que o fizer, que seja um exercício da fé. As necessidades, elas vão surgir de tempo em tempo, de ano a ano. Umas necessidades diferentes das outras, umas condições diferentes das outras. Mas em todas essas fases, a igreja é chamada a manifestar o amor, a manifestar a caridade, a manifestar a beneficência. O apóstolo Paulo, ele é categórico nas perguntas que ele faz. E ele vai dizer: que proveito há da fé sem obras? Que proveito há da fé? Todo mundo despeja a fé, mas não pratica. Todo mundo diz que tem fé, mas não exercita. Não deixe com que a sua fé seja vazia. Não deixe com que a sua fé seja resultado só de um eco. Não. Que a sua fé seja resultado de obras, obras de amor, de quem entendeu o Evangelho, de quem entendeu a chamada em Cristo. Porque só assim nós vamos mostrar ao mundo o valor desta palavra. Um quinto ponto e último que eu quero tratar é que toda ajuda exercida, ela não é um empréstimo. A ajuda que a igreja pratica não é para gerar favores, não. Também não é para empréstimos, para alguém pagar lá na frente, de forma alguma. A beneficência da igreja é um ato de obediência à palavra de Deus. E esta palavra de Deus é uma doação. Eu me dou, eu ajudo, eu pratico, eu executo a minha fé por obediência a esta Escritura. O verso 17, ele vai encerrar o discurso do apóstolo Paulo e ele vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E a minha pergunta para nós é: será que a nossa vida espiritual tem demonstrado vida? Será que a nossa vida espiritual tem demonstrado a ressurreição? A ressurreição do mundo que vivíamos no pecado. Cristo nos pegou, resgatou-nos, transformou-nos, lavou-nos com o seu sangue. Hoje somos servos do Senhor. E será que nós vamos simplesmente dizer: olha, sou um cristão, bater palmas e dar glória? Ou vamos sair da nossa zona de conforto e identificar vidas que precisam do favor de Cristo? Vidas que precisam de uma mão amiga. O que é que nós vamos fazer? Chegar à igreja e dizer que temos fé? Ou estender esta fé através da vida em Cristo Jesus? O exemplo que Jesus nos deixou é categórico: o exercício. Você não consegue arrumar a louça, você não consegue limpar uma casa, não consegue trabalhar no seu local de trabalho só com pensamento. Você não consegue só dizer: olha, eu sou um gestor de empresas, eu sou alguém que é um administrador, olha, eu sou uma excelente dona de casa, só com o seu pensamento ou só com as suas palavras. Você precisa executar pelo computador, com a vassoura. Você precisa executar. Somos chamados a exercer a nossa fé, e uma fé viva. Então, entenda, a obra da beneficência em nós, ela não resulta. A obra da beneficência em nós é o resultado do Evangelho, da palavra do Senhor. É o resultado do que eu ouvi de Cristo e de como eu me comporto nos dias atuais. Não confunda. Fazer a obra para mostrar. Não.
faça por amor. O resultado do amor é muito maior. O resultado do amor é o exercício da fé. Eu tenho fé, por isso eu amo. Eu amo, por isso eu sou beneficente. Eu amo, por isso eu ajudo. Eu amo, por isso eu estendo a mão. Eu amo, por isso eu identifico as pessoas que estão à minha volta e sem remorso, sem temor e sem guardar nenhum ressentimento, eu vou e ajudo. Eu vou e pratico. Eu faço com júbilo. Algumas pessoas podem não aceitar. Algumas pessoas podem não entender o benefício dessa ajuda. Mas quem realmente necessita vai entender. E quando nós ajudamos, oramos e levamos a palavra, aquele coração se enche de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que estas palavras produzam no seu coração o benefício da fé. A fé em Cristo Jesus. Eu vou terminar e eu quero que você tome nota desta pergunta. Timóteo, capítulo 2 e o verso 14. Esta pergunta é para nós. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pense nisso. Seja alguém beneficente, por amor. E que Deus te abençoe. Muito bem, acabamos de ver aí essa palestra e eu acompanhei com toda atenção. Fico maravilhada em ver o quanto Deus nos instrui sobre a importância de fazer o bem, demonstrando amor para com aqueles que necessitam. Eu não sei você, mas a minha mente se aclarou de uma maneira muito especial ao assistir essa palestra ministrada pelo pastor Delalande. Este foi o último quadro, palestra, dentro deste Agosto Verde. Ano que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, com muito mais novidades. Obrigada por vocês que nos acompanharam, que o Senhor abençoe a cada um. Vamos com fé, é tempo de semear.